Chegou nos cinemas o melhor filme de terror do ano. Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar. Eu já aviso pra você que o vídeo tem spoilers. Dado o recado, vamos começar o vídeo de fato. Recentemente estreou nos cinemas nacionais o filme A Hora do Mal, do diretor Zach Cregger, o mesmo de Noites Brutais. E sabe o que é interessante? É a similaridade que ele tem com o Jordan Peele. O Jordan Peele tem aquele programa de humor, que provavelmente você já viu um corte por aí, mas quem não sabe passar no Comedy Center. E o Zach, ele tem esse filme aqui, a Miss Março, né? A Garota da Capa. Ele é esse cara aqui, e esse parceiro dele fazia, deixa eu virar mais um pouco pra cá, fazia uma sketch de humor, eles dois, que eu não lembro se eu conheci primeiro e caí no filme ou se eu vi o filme e caí na sketch de humor. Tem alguns vídeos lá no YouTube que dá pra vocês rirem. Tem até um vídeo que era muito engraçado, que viu um cara dava um soco na boca do estômago de alguém e o cara falava, que é isso? Ele falava, ué, eu não tô invisível? Aí ele saía correndo assim, eu achava bem engraçado. Então é legal ver os caras do humor vindo para o terror, né? A trama começa numa quarta-feira aparentemente comum, quando todos os alunos de uma mesma sala desaparecem misteriosamente, com exceção de um único garoto. Às 2h17 da manhã, sem sinais de violência, as crianças simplesmente se levantam e saem no escuro como se obedecessem a um chamado invisível e nunca mais são vistas. Eu vou ser bem sincero com vocês. Esse ano, 2 filmes me animaram no cinema. O primeiro deles foi Fórmula 1. E olha que eu nem gosto de assistir Fórmula 1, mas eu vibrei bastante. O filme é bem legal. O outro é esse que eu tô falando com vocês, A Hora do Mal. O filme entrega uma ótima trama de terror porque brinca com coisas que funcionam no mundo real, dependendo ali de como acontece. Por exemplo, um andar estranho. Pô, imagina, você tá de madrugada andando na rua, vê uma pessoa andando estranho. Não estranho como dessa forma, mas um estranho grotesco. Tu vai ficar meio arredio ali de passar, de ver aquela pessoa de repente começa a correr atrás de tu, né? Outra coisa também, né? A pressão social em cima de você, né? Sei lá, fizeram uma fofoca tua numa rede social e aí tu fica naquela ali, né? Aquela coisa te incomoda, te causa medo, ou te acusam de alguma coisa, você fica com aquele medo de ser linchado. São coisas desse tipo que acontecem no filme que eu acredito que no mundo real vão te deixar aflito. O filme me deu tensão por isso, mas também porque funciona muito bem por ser um conto de fada moderno dos irmãos Grimm. É como se os irmãos Grimm fossem atualizados para o mundo atual e muito bem atualizados. Pessoal, percebam o seguinte, às 2h17 da manhã, 17 crianças somem misteriosamente. Mas um detalhe, vai além disso. Todas as crianças são da mesma turma, exceto um garoto não desaparece. O diretor aqui escolhe uma narrativa bem interessante, mostrar a história pela perspectiva de 6 personagens nessa ordem que eu vou apresentar para vocês. O filme, ele começa com uma narração em off de uma menininha, falando que aquele evento é baseado num fato real e que a cidade abafou ele por ter vergonha do que aconteceu. Passada essa introdução, nós vamos ver o filme primeiro pela perspectiva da professora Justine, que aqui é a Julia Garner, que você pode assistir ela lá no Surfista Prateado, ó, no Quarteto Fantástico, e ela é a surfista prateada. A professora aqui é marcada pelo escândalo. Começam a acusar ela e culpar ela das crianças terem desaparecido, né? O que ela falou numa aula para essas crianças do nada desaparecerem? Saca? O segundo capítulo vai ser o Archer, que é interpretado pelo Josh Brolin, que é o pai de um dos meninos que desapareceu. Ele tá ali em busca do filho dele, é ele que acusa a professora de bruxaria. Saca? Então a gente vai ter esse ponto aí. Depois do Archer, a gente vai ter o Paul, que é um policial com problemas. E aí o que a gente viu na perspectiva da professora, ela vai encontrar com o Paul, depois a gente vai ver pela perspectiva dele. Presta bem atenção, gente. Perspectiva e ponto de vista são coisas diferentes. Ponto de vista geralmente mostra que as coisas pelo como eu enxergo as coisas. Perspectiva é como aconteceu. Eu tô vendo por essa perspectiva e se tivesse uma câmera ali, seria aquela perspectiva ali. Beleza? Depois do Paul, que é o policial, a gente vai ter o James, que é um morador de rua dependente de heroína. E a gente vai ver como é que as coisas funcionam ali. A gente vai ter o Marcos, que é o ator Benedict Wong, né? Que é o diretor da escola. E o filme fecha com o Alex, que é o único menino que sobreviveu aí, vou chamar de sobrevivente
sobreviver a essa noite misteriosa. Essa linha narrativa é importante para a gente perceber um detalhe que eu quero destacar aqui. Num certo ponto, não importa mais, pelo menos para mim, né, se a professora é culpada ou não. Por mais que eu quisesse saber ali como aconteceu tudo aquilo, né, o desenvolvimento de mostrar como as crianças sumiram, tu começa a se importar pelas histórias dessas 6 pessoas. Você vai começar a perceber ali que todo mundo é canalha. Todo mundo é culpado de alguma coisa, saca? E isso é interessante demais. Por exemplo, o cara lá viciado em heroína. Quando num determinado momento ele vê uma parada, eu não quero dar tanto spoiler assim do filme, ele vai fazer aquilo não porque ele se importa, ele vai fazer aquilo porque ele quer a vantagem que ele vai ganhar, saca? O molequinho vai se envolver lá com alguém para poder tirar vantagem daquilo. Por mais ali que ele seja talvez o menos pior de todos. A professora, ela é uma canalha também, o policial é um canalha, o diretor é um canalha, sabe? Só que aí tem um detalhe, a gente deve ser julgado pelo que a gente faz, não pelo que acham que a gente fez. Vamos lá, a professora, ela é acusada de bruxaria pelo Josh Brolin. Só que ela não fez aquilo. Mas não significa que ela não tenha culpa em outra coisa. Por isso que eu digo, ela tem que ser julgada e culpada pelo que ela fez, não pelo que acham que ela fez. Saca? Todos esses 6 personagens, eles têm ali, e é visível pra gente, o seu teto de vidro, saca? E isso é bem interessante. Por isso que eu falei pra vocês, teve um momento que eu queria saber como é que as crianças sumiram. Mas eu tava mais empenhado em ver como em cada ponto de vista que a gente está vendo, aquelas pessoas são pessoas babacas. E isso é muito interessante, pelo menos para mim. O filme também se destaca e ajuda a criar esse clima de terror pela fotografia. Ele tem uma fotografia escura em um bom tempo. Não só a fotografia pensando na iluminação, mas a fotografia pensando no movimento de câmera. Cara, tu tá aqui e aí do nada a câmera vai se aproximando, ela pega daqui e aí ela vai vindo e aí ela para e ela vai dando um zoom pra porta. E aí lá você vê que a porta vai abrindo e tem um fundo preto, saca? Que tá escuro dentro da casa. E tu fica vendo aquilo, isso cria toda uma tensão. É muito legal mesmo, saca? E aliada à fotografia, a gente tem uma trilha sonora original que combina muito bem. E também tem uma música do George Harrison que toca logo que as crianças vão sumir, que tem um trecho da música, mais aspas, que é assim: cuidado com os pensamentos que ficam remoendo dentro da sua cabeça. O desespero rodeia na calada da noite. Que horas as crianças sumiram? Na calada da noite. Então, assim, o filme ele vai ter esses simbolismos também. Por exemplo, vai ter a questão do símbolo do triângulo dentro de um círculo. Na alquimia, esse símbolo significa o quê? O fogo ou o espírito cercado pela totalidade. Saca? Uma unidade, o infinito, a perfeição. Aí tu fica pensando, pô, será que esse símbolo funciona aqui? A mulher que aparece lá tem um sino. Esse sino tem um triângulo invertido, que dentro da alquimia também, ele significa água. E quando ela tá ali com as pessoas controladas, ela toca esse sino. E aí quando ela quer acabar esse controle parcialmente, ela põe um negócio dentro da água. Será que tem alguma coisa a ver? Então assim, o filme tem vários simbolismos. A própria hora que as crianças desaparecem, 2h17. Tem um molequinho, e aí eu vou falar pra vocês aqui já, lembrando que eu falei que tem spoiler, né, meio que já falei, eu falei isso no vídeo, mas meio que já falei alguma coisinha, tem uma bruxa no filme. É impossível não falar disso se eu não der esse spoiler maior. E aí a bruxa depois pega o molequinho pra ajudar ela. Então tu tem 2 pessoas, 2 horas. E o 17? Pô, foram 17 crianças que sumiram. Então você tem 2 pessoas que estão, vamos botar aí, tomando conta ou se apropriando dessas 17 crianças.
Só que é aquilo, isso é uma visão minha, porque o diretor já jogou um balde de água fria. Ele já falou que talvez isso tenha vindo da cabeça dele por causa do Iluminado. No Iluminado, o número do quarto é 217. Só que aí isso é no livro. No filme é 300 e alguma coisa. Então, assim, é uma visão minha. Tem também a questão do rifle lá. E aí eu peguei para fazer uma pesquisa na internet, né? Muito sobre o rifle, que eu fiquei com aquilo na cabeça. Pô, porque o molequinho sofre bullying. Eu até tive uma ideia de um filme de terror também. Pensando, vou falar logo aqui. Se alguém copiar, eu vou querer os créditos. De um molequinho que sofre bullying. E ao invés dele matar a molecada com uma arma, ele usa de magia negra. Saca? Eu pensei que isso ia acontecer no filme, mas o molequinho sofre bullying. E aí o Josh Brolin uma hora tá correndo, aí ele olha pra uma casa e tem um rifle com a hora ali. E aí o pessoal foi falar de alguma lei nos Estados Unidos, o diretor falou, ó, não tem nada disso. Então assim, se você vê um filme, um vídeo do pessoal falando isso, o diretor já jogou um balde de água fria ali, né? Porque eu acredito que vai ter muito vídeo falando, explicando o final. Acho que eu vou fazer uma thumb assim, explicando o final de A Hora do Mal. Era horário de verão! Então, A Hora do Mal. Esquece. Piada interna. Demais, é isso, assim. O filme ele tem muito simbolismo pra mim. Uns propositais, outros não, pelo visto. Mas eu posso dizer pra vocês com toda certeza que A Hora do Mal é um filme que te prende na cadeira do cinema. Vale muito o ingresso, pessoal. Esse é o filme que é pra você parar e ver no cinema. É aquilo, cara. Tem certas experiências que só o cinema vai trazer pra você. É legal ver filme em casa e tudo mais, mas no cinema é outra coisa. E aí eu vou, pra acabar esse vídeo, eu vou dizer só uma coisa pra vocês. Eu vi muitas pessoas falando assim, me perguntaram, pô, e Pecadores? Cara, eu gosto de Pecadores. Eu acho que Pecadores funciona muito como um filme de crítica social, saca? Ele é um filme de vampiro interessante. Não é um filme de vampiro que eu vou dizer pra vocês que eu acho sensacional. Eu gosto de Pecadores. Gosto mesmo, acho ele maneiríssimo, mas ele ainda não é um tipo de filme de vampiro que eu goste, saca? Mas ele é um ótimo filme, ele é muito bem gravado, ele tem boas cenas e tudo mais, mas A Hora do Mal é, no momento, o melhor filme de terror que você vai assistir no cinema. Né? Eu tô que o pessoal já tá até brincando com aquele cavalo perfeito. A Hora do Mal, eu não vi Premonição 6 e Pecadores. E se eu fosse botar aqui num ranking, A Hora do Mal em primeiro lugar e o Pecadores em segundo. Eu não vi Premonição, saca? Então ficaria nesse ponto. A Hora do Mal é um filmaço que você tem que assistir no cinema. Demais, é isso, pessoal. Vídeos longos aqui no YouTube. Vídeos curtos, TikTok, Instagram, shorts do YouTube também. Sempre lembrando que tem uma crítica minha lá no site Plot Twist. A crítica desse filme já tá lá no site Plot Twist com um detalhe ou outro diferente que eu coloco sempre a mais na crítica escrita. Esse vídeo vai sair hoje, que eu tô falando com vocês. Dia de hoje, meio-dia, terça-feira. Vai vir coisa boa aí, porque amanhã, no caso, né, ou hoje, eu tô assistindo Corra que a Polícia Vem Aí e eu quero trazer um vídeo bem legal pra vocês e bem completo. A ideia era fazer um vídeo separado, mas eu vou trazer tudo aqui pra vocês. Demais é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e cuidado quando o relógio der 2h17 da manhã. Vejam se seus filhos estão dentro de casa. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.